O Salmo 31 é mais um salmo escrito pelo rei Davi. Neste salmo podemos ver a face de Deus sendo revelada de duas maneiras extraordinárias. A primeira dessas formas é Deus revelado como Emanuel, no hebraico, que significa Deus conosco. Deus sempre esteve presente. Por isso, durante suas composições, é possível perceber as afirmações como "mais em ti confiei". Essa afirmação mostra a confiança e a certeza de um Deus que sempre está perto do seu povo. Sim, Deus está perto daqueles que o temem. A segunda maneira que nós identificamos no Salmo de número 31, Deus revelado como Jeová Sabaote, que no hebraico significa o Senhor dos Exércitos. Essa expressão é muito notada e percebida durante a história de Davi e as suas batalhas. Durante o reinado de Davi, aconteceram muitas guerras e batalhas. Esse personagem bíblico possuía muitos inimigos. Todavia, o seu líder de guerra era o próprio Deus, que lhe dava vitória sobre os seus opressores. Ainda muito jovem, ao entrar na luta contra o gigante Golias, a afirmação de Davi é perceptível quando ele diz: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos". Tal expressão mostra a dependência e a confiança do salmista Davi apenas no Senhor. Davi, nas suas batalhas, nas suas guerras e nos seus conflitos, nunca se esquecia de colocar Deus no controle da situação, mostrando sua confiança e dependência no Senhor. Em diversos momentos das nossas vidas, nos deparamos com alguns inimigos, aqueles que são de formas inconscientes e até mesmo aqueles que são conscientes, próximos ou distantes. No entanto, o nosso pior inimigo é a nossa carne pecaminosa e inclinada para o mal. Vamos analisar um pouco o Salmo 31 durante todo o contexto e os acontecimentos para entendermos o que fazer diante das perseguições. No verso de número 1, o salmista pede orientação divina através das suas súplicas. Repare que ele diz: "A ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos e livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve". Aqui nós entendemos que Davi, ele demonstra e revela sua total dependência e confiança no Senhor. Além disso, é possível destacar que ele clama a Deus por livramento. No entanto, não por qualquer livramento, mas que esse seja baseado na justiça que não apresenta falhas nenhuma. No verso de número 2, ele roga ao Senhor. Sim, ao rogar para que Deus lhe incline e lhe ouça, é um sinal para que esse tenha misericórdia. Outro ponto muito importante é que Davi tem urgência por um socorro divino, e ao pedir que Deus seja a sua rocha, podemos entender que ele clama por segurança divina, vinda da parte de Deus. No verso de número 3 e 4, ele afirma que Deus é a sua segurança. Ele diz o seguinte: "Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força". Mais uma vez, Deus é relatado como rocha, segurança e abrigo. Era o que Davi podia encontrar em Deus, e esse fato é evidente nesses versos. Um ponto importante nessa passagem a ser destacado é que Davi não buscava ajuda por mérito de ser rei, levita ou até mesmo guerreiro, mas pelo amor de Deus, no qual ele acreditava ser cheio de misericórdia. Além disso, Davi também clama para que o Senhor dos Exércitos o tire da rede, ou seja, que ele seja retirado da armadilha que fizeram contra ele, pois com a sua própria força
isso não seria possível. Ele destaca que o livramento provém somente do Senhor. Nos versos 5 e 6, Davi mostra sua entrega total a Deus e o seu ódio à vaidade. Repare que ele diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. A confiança de Davi era tão grande em Deus que ele encarregou ao Senhor o seu espírito. Foi o Senhor que reparou a Davi, e isso foi feito através da verdade. Nós, como cristãos, somos redimidos dos nossos pecados por meio da misericórdia e pela nossa fé no sacrifício salvífico de Cristo. Neste salmo, é possível destacar que Davi não tinha comunhão com aqueles que se entregavam às coisas supérfluas. Nesse sentido, parcela do povo hebreu durante o reinado de Davi se entregou à vaidade de adorar a outros deuses estranhos que não era o Deus Altíssimo. O salmista, porém, odiava esse comportamento, e isso deve ser parte daqueles que servem ao Senhor, não compactuar com comportamentos que nos distanciam de Deus. Nos versos 7 e 8, ele mostra sua alegria e regozijo no Senhor. Ele disse: eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Aqui, Davi mostra que tinha muitas riquezas, e ele poderia ter a ilusão de que essa era a sua alegria. Contudo, percebemos que ele possui a clareza que a sua felicidade se encontra na benignidade de Deus. Mas sem a presença daquele que nos criou, as nossas angústias tomam conta do nosso coração, pois só Ele conhece a nossa alma. Nos versos de número 9 e 10, encontramos o peso do pecado. O salmista diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. As consequências do pecado é muito terrível. Querido, é importante perceber que esse verso é uma confissão do salmista. Nesse sentido, os sentimentos gerados nele são atribuídos à sua iniquidade. O peso do pecado estava sobre a vida do salmista. No verso 11 e o verso 12, quando lemos, entendemos o salmista dizendo: fui apróprio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como alguém morto. Sou como um vaso quebrado. Aqui, Davi sentia-se envergonhado. Enquanto Davi estava caminhando em um sentido de integridade com Deus, ele não era motivo de vergonha e opróbrio. Porém, ao cair em pecado, ele passou pela vergonha do fracasso diante daqueles que o conheciam, e até mesmo dos seus inimigos. Ademais, o salmista se sentiu inútil, ao ponto de se comparar com um vaso quebrado. Nos versos 13 ao 14, o sofrimento dessa vergonha, quando ele diz: pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar minha vida, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Uma das armas de Satanás é a mentira, e essa estratégia foi usada contra Davi. Todavia, Davi continuava firme na presença de Deus, tendo ele como socorro pela sua misericórdia. Ele entendia que, diante do contexto que estava ao seu redor de acusação,
Deus tinha misericórdia da sua vida e ele decidiu se lançar nas mãos de Deus. No verso 15 e o verso 16 ele diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Deus é o Senhor do tempo. Davi sabia que os seus dias estavam contados pelo Senhor. Ele continuava a pedir por socorro e livramento. Além disso, o salmista não pedia ajuda pelo seu mérito, mas pelas misericórdias de Deus. Nos versos 17 ao verso de número 18, ele faz alusão ao clamor por justiça. Ele disse: não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundido os ímpios e imudeçam na sepultura. Imudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Aqui nós entendemos que Davi, além de rogar para não ficar confundido, ele pedia para que os ímpios sofressem a pena dos seus delitos. Sim, Davi entendia que com o Senhor estava a misericórdia, o amor, mas também a justiça. Nos versos 19 e 20, encontramos o salmista Davi expressando louvor a Deus pela bondade do Senhor. Verso 19, ele diz: ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, o qual operastes para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens encobri-lo-ás em um pavilhão, da contenda das línguas. Mais uma vez, Davi exalta e louva a bondade de Deus para aqueles que são tementes. O salmista declara as ações para os santos de Deus. Além disso, esse verso tem o mesmo contexto do estudo do Salmo 32, no qual ele exalta a misericórdia do Senhor. Nos versos 21 e 22, então ele louva a Deus pela sua misericórdia. Repare que esse versículo é incrivelmente lindo. Ele diz: bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas e sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Mesmo não merecendo, nós entendemos que aqui, diante dos seus pecados e delitos, o rei Davi, ao clamar, ainda encontrava a misericórdia de Deus. E ainda nesse contexto, mesmo ele não acreditando que seria ouvido e alcançado por misericórdia, as suas súplicas eram ouvidas pelo Senhor. Quando nós vamos chegar no verso 23 e no verso 24, encontramos uma convocação feita por Davi. Ele olha para o seu povo, no contexto que estava vivendo, e ele diz no versículo 23, amai ao Senhor, vós, todos que sois os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperai no Senhor. O salmista, ao convocar os filhos de Deus, mostra que devemos entregarmos o nosso amor a Deus, como também deixa muito bem claro que devemos nos esforçar para fazer isso, e a consequência é que Ele fortalecerá o coração daqueles que fizeram isso. O estudo do Salmo 31 é evidente que Davi espera nos livramentos de Deus, como também em seus momentos de aflição, quando ele não tinha mais esperança, mais saída de ser socorrido, o Senhor disse: estou aqui, e se fez presente na vida do salmista. Essa postura deve ser seguida por todo cristão. Mesmo diante das lutas e adversidades, devemos recorrer ao Senhor com confiança, sabendo que o socorro
vem do Senhor. Espero que este salmo tenha edificado a sua fé e eu te espero no Salmo 32. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus.